Olá! Começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o seu encontro com a tranquilidade financeira. O espaço é reservado pela UFPR-TV e pelo DAGA, Departamento de Administração, para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Hoje continuamos a nossa discussão sobre comprar a casa própria. E como eu estou ganhando dinheiro, as minhas finanças vão bem, o mundo, a vida financeira do país vai bem, eu vou financiar o meu imóvel. Muito bem, já resolvi qual é o imóvel que eu quero e fiz todas as ponderações que você sugeriu no último programa. Se você perdeu o último programa, acesse o programa na internet no site da UFPR-TV. Então, se eu vou comprar minha casa própria, vamos ver como nós podemos pagar essa casa própria. Que formas de financiamento existem? Dificilmente você vai ter o dinheiro para comprar à vista e normalmente o imóvel é o maior investimento financeiro da vida da pessoa. Então, o que é que a gente tem de alternativa? Primeiro, se é para comprar à vista, sem financiamento, realmente é muito difícil, mas eu posso, ao longo de muitos anos, e guardando um dinheiro, reunir o máximo possível de recursos e dar de entrada. Por exemplo, além daquele dinheiro que eu guardei, eu posso vender um automóvel, vender um bem de maior valor, para quê? Para diminuir o valor a ser financiado. Nessa hora, vale pedir um dinheiro emprestado para os pais ou para os avós. Afinal, é uma causa boa comprar a sua própria casa, mas tem que pagar depois, não esqueça. Financiar não é ruim, mas a parcela do financiamento deve caber no seu orçamento com algum sacrifício. Mas é algum sacrifício, não dá para passar fome para pagar a nossa casa. Muito bem, qual é a forma de financiamento mais tradicional para pagar a casa própria? É o Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, que poderá financiar imóveis novos ou usados com financiamento a juros menores do que o mercado. Isso pode pagar em 15, 20 ou até 30 anos. Então, se você está com 25, 30 anos, assumir um financiamento de 30 anos, com 55, 60 você pagou. Ai, não passei a vida inteira pagando esse financiamento. Pois é, mas acontece que você está, por exemplo, pagando aluguel, vai pagar esse financiamento. Essa sistemática normalmente é oferecida pela Caixa Econômica e você pode acessar as informações no site da Caixa Econômica. Nesse site você vai poder consultar as formas de financiamento, as garantias necessárias, como é que é o processo. É burocrático? É. Tem que juntar uma papelada? Tem. Mas é por uma boa causa. A segunda alternativa é, antes de contratar o financiamento, ver se você não pode usar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Aqueles que têm fundo de garantia por tempo de serviço. A outra alternativa é o programa Minha Casa Minha Vida. Veja, o programa Minha Casa Minha Vida atende famílias que recebem de 1 a 10 salários mínimos e financia imóveis no valor máximo de até 130 mil, dependendo da cidade. Para saber se é possível participar, também é necessário verificar se a sua cidade é atendida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa é interessante, algumas construtoras até ajudam você a usar o Minha Casa Minha Vida. Existe um site, www.minhacasaminhavida.gov.br, e lá você vai ter todas essas informações. E se você não conseguir o financiamento do governo, que outras formas existem para você comprar o seu imóvel? Existe uma sistemática que é o financiamento direto com a construtora. Ou você pode financiar parcelas com o dono do imóvel, ou ainda pode fazer financiamento em bancos. E, finalmente, existe o consórcio de imóveis. Vamos ver rapidamente cada um deles. Como funciona o financiamento direto com a construtora para comprar a sua casa própria? Isso, normalmente, é para imóveis novos, muitas vezes imóveis na planta, em que você vai estabelecer um instrumento particular de dívida com a construtora e ali vão estar estabelecidas as parcelas que você vai pagar. Veja, você tem que prestar atenção que tem uma parcela mensal normalmente, que tem que caber no seu orçamento e normalmente tem os chamados balões. Esses balões são parcelas maiores, por exemplo, você está pagando R$1.000 por mês, o balão é 5 mil, é 10 mil ou mesmo 20 mil. Você tem que ver se você vai ter dinheiro para esse balão. Muitas vezes há
própria construtora arranja um financiamento se você não tiver como pagar esse balão. Só que aí você já começou a comprar o imóvel e tem que ter um horizonte de planejamento financeiro seu para não ter que ficar na mão da construtora. A outra alternativa é se você vai comprar um imóvel usado. Será que dá para negociar com o proprietário? Veja, dá. Não é usual um proprietário financiar a venda de um imóvel usado para o comprador. Mas, em função da demora em conseguir vender o imóvel e depois de conseguir, do comprador, conseguir contratar o financiamento, quem sabe consiga fazer parcelas com o próprio proprietário. E isso é estabelecido num contrato, é assinado um documento em cartório e no próprio registro de imóveis vão constar as parcelas faltantes. Se você não pagar as parcelas faltantes, o imóvel volta para o proprietário anterior. Então, você tem que verificar bem se você tem condições financeiras de honrar aquele compromisso que você está assumindo com o proprietário do imóvel. Agora, lembre-se o seguinte, claro que o pessoal da imobiliária ou o dono do imóvel vai dizer, não, eu só vendo à vista. Mas, se esse imóvel está para vender há 6 meses, há 1 ano, quem sabe o proprietário reflita um pouco, bom, eu estou com o imóvel vazio, eu estou pagando condomínio, ou eu estou pagando um vigia, estou pagando segurança. Quem sabe eu vendo, nesse caso a entrada vai ser 60%, 70% do valor e o resto eu financio. Muito bem, depois vem o financiamento bancário. Normalmente o valor do empréstimo pretendido tem que ser proporcional ao valor do imóvel. E aí você vai ter que dar os dados elementares do imóvel, vai ter que comprovar o seu rendimento e o próprio banco vai fazer um estudo de viabilidade se você tem condição de assumir esse financiamento. Vários bancos oferecem no seu site uma simulação desse financiamento. A documentação é enorme. Planta da casa, identificação dos proponentes, comprovante de rendimento e composição do agregado familiar. No caso de que você não vai comprar pronto e vai construir e para isso precisa um crédito, existe o crédito para construir, para ampliar ou para reformar a sua casa. E aí você vai ter uma nova documentação, o alvará da reforma, a licença de construção, um projeto aprovado e o orçamento das obras a realizar. Mas você consegue financiar sim a sua reforma. Agora veja, você vai financiar a sua reforma na Caixa Econômica ou em alguma instituição financeira sólida. Não vá reformar toda a sua reforma no cartão de crédito, pagando os maiores juros do mercado, ou nas lojas de material de construção, que elas financiam, mas financiam a taxas muito altas. Então, tome cuidado. Se é esse o caso de reformar uma cozinha, depois reformar um banheiro, dilui isso ao longo de 1, 2 ou 3 anos e vai fazendo financiamentos curtos daqueles do tipo, se pagar à vista não tem desconto. Não vá me financiar isso no cartão de crédito ou no primeiro picareta da esquina que você vai fazer 2 casas. Uma casa real e outra casa com o dinheiro que você está pagando de taxa de juros, daria para construir uma segunda casa. Finalmente, a gente tem o consórcio de imóveis. Como é que funciona o consórcio de imóveis? Também tem um site muito interessante, que é o consórciodeimóveis.com.br, que explica exatamente toda a estratégia de consórcio. A gente já conversou sobre consórcio há uns programas anteriores, em que a gente explicava o princípio do consórcio. Então, veja bem, para assumir um consórcio, você tem que pensar o seguinte: existe um grupo de pessoas interessadas num bem que são chamados de cotista. Todos contribuem com uma parcela destinada à formação de poupança comum. Todos os participantes do grupo têm assegurado o direito de utilizar essa poupança para aquisição de um bem ou serviço, de acordo com as regras previstas em um contrato. No caso da casa própria, as contribuições são pagas por todos os membros do grupo e a cada mês é sorteado um dos integrantes com uma carta de crédito que vai ser destinada à compra de um bem ou aquisição de um serviço, no nosso caso,
a casa própria. Veja, você não vai ser sorteado com um imóvel, você vai ser sorteado com uma carta de crédito que lhe dará direito de comprar o imóvel que você escolheu. Veja, se você não precisa de imediato do seu imóvel, é interessante, porque você vai guardando o dinheiro ali e eventualmente vai ser sorteado. Agora, se você precisa urgentemente trocar de imóvel, porque seu contrato de aluguel está vencendo, porque você já vendeu sua casa, daí não vai funcionar, porque você pode vir a ser o último a ser sorteado daqui 24, daqui 36 ou daqui 60 meses. Então, tome cuidado com o consórcio. Outro detalhe é o seguinte, ainda que o consórcio diga que não tem juros, não tem entrada e pague só uma taxa de administração e não tem uma burocracia como os anteriores, veja, você corre o risco de entrar numa administradora de consórcio que não é a melhor administradora do mundo. Então, de novo, vá verificar se essa administradora é de confiança. Também existe a possibilidade de usar o seu fundo de garantia por tempo de serviço para dar de lance ou aumentar o valor do seu crédito. Os consórcios são autorizados e são fiscalizados pelo Banco Central. Então, tenha um pouco de paciência e vá lá ver no site do Banco Central se essa sua administradora de consórcio é quente. A desvantagem ainda é se o grupo de consórcio se desfazer, se o sorteio, se você for só sorteado no final e ainda se alguém do grupo resolve não pagar. Então, é uma alternativa? Mas ela tem vantagens e desvantagens como todas as alternativas. Enfim, volto a repetir, essa decisão da casa própria não é decisão trivial, portanto, pesquise bastante antes de decidir. Se possível, elabore uma planilha com os prós e com os contras de cada um dos financiamentos. E se você está ajudando a comprar, você é aquela tia, aquela avó, aquela madrinha legal, você tem todo o direito, sim, de influenciar na escolha. Afinal de contas, você está esperando o seu dinheiro, você está emprestando o seu dinheiro para o seu sobrinho, para o seu afilhado, para o seu neto. Você pode, sim, dar um palpite nessa história. Você não pode dar o palpite se você não for ajudar com dinheiro. Se você for ajudar, você pode, sim, se informar e ver se o seu neto, seu filho, seu sobrinho não está fazendo bobagem. Fique rico, fique conosco.